Curso: Comunicação Efetiva. Como melhorar suas interações e se destacar pessoal e profissionalmente. Introdução. 1. O que são soft skills? Seja bem-vindo ao nosso curso de comunicação efetiva. Conforme a sociedade evolui e desenvolve novos processos dinâmicos, o cenário profissional se transforma e se faz necessário aprimorar as nossas soft skills. Tá legal, mas o que são soft skills e por que todo mundo tem falado sobre elas? Em um mundo acelerado como o nosso, é natural que as habilidades necessárias para o mercado de trabalho mudem constantemente. Quando falamos sobre essas habilidades em constante transformação, estamos falando sobre dois tipos: hard skills e soft skills. Hard skills são as habilidades técnicas, competências que aprendemos na faculdade ou em treinamentos e executamos ao longo das nossas carreiras, como edição de vídeo, programação, engenharia ou didática para ensino. Já as soft skills são as habilidades comportamentais e interpessoais, difíceis de mensurar, mas imensamente relevantes na performance de cada indivíduo. Estamos falando sobre comunicação, resolução de problemas e conflitos, pensamento criativo, flexibilidade cognitiva, trabalho em equipe, entre outras. É através delas que o profissional moderno vence desafios, gera valor além do que pode ser gerado por máquinas, entende novas maneiras de trabalhar e se envolve ativamente com o ambiente digital, mas sem deixar o mais importante de lado, sua humanidade. As hard skills são muito importantes para o futuro do trabalho, porém as soft skills são essenciais, a estrutura que torna todo o processo possível e adaptável às dificuldades que vão surgir. É muito importante que a gente se envolva com as mais diversas soft skills, ampliando assim o nosso valor profissional para um cenário cada vez mais competitivo. Neste curso, vamos focar em uma das habilidades mais relevantes dentre as comportamentais, a comunicação. Mas por que a comunicação é tão importante? 2. A importância da comunicação. Vamos supor que um profissional esteja se sentindo mal em sua casa, próximo ao horário em que ele precisa trabalhar. O rapaz já estava com indisposição desde a noite anterior, mas acreditava que melhoraria até o início da sua jornada, o que não aconteceu. Ele envia uma mensagem via WhatsApp para o seu líder e o comunica do seu estado de saúde com a seguinte frase: "Passei mal na noite de ontem e não vou trabalhar. Até amanhã." A comunicação aconteceu de maneira adequada? O líder entendeu a situação do colaborador? Qual é o estado de saúde dele? Ele passou mal na noite anterior, mas continua mal no dia de hoje? Ele já procurou um médico e está sendo medicado? Alguém está o acompanhando no hospital? Existe um atestado para sua ausência no trabalho? Da mesma forma, poderíamos pensar de maneira mais profunda sobre o emissor da mensagem, o colaborador. Será que esse era o melhor meio de enviar essa mensagem? Eu informei corretamente o interessado? Ele entendeu a situação? Estarei amparado legalmente caso necessário? Comunicação é sobre isso: transmitir aquilo que eu penso para o outro, criando assim um entendimento entre nós. É ela quem evita conflitos por incompreensão, assegura que as pessoas assimilem o que você sente, cria interações e trocas dinâmicas e garante que todos os envolvidos de um único processo estejam seguindo para a mesma direção. Comunicar é transformar ideias, fatos, pensamentos e comportamentos em mensagens, guiando a informação do campo subjetivo ao objetivo do receptor, possibilitando assim uma resposta racionalizada que nasce da absoluta compreensão da situação comunicada. Parece simples, não é? Afinal, nós aprendemos a falar quando pequenos e desde então, não paramos mais. Eu falo, você responde, tudo certo. Mas então quais seriam os problemas que poderiam acontecer na comunicação? 3. Problemas da comunicação. Vamos voltar ao exemplo da aula anterior. Um colaborador doente envia uma mensagem via WhatsApp para seu líder, comunicando que não vai comparecer no trabalho por motivos de saúde. Passei mal na noite de ontem, não vou trabalhar. Até amanhã. Essa mensagem carrega a informação adequada? Quando comunicamos sem entender a informação que precisamos transmitir, podemos gerar incompreensão, não entendimento e até mesmo reações negativas por parte do outro. No exemplo dado, o líder obviamente não entendeu nada da situação. Passou mal na noite anterior e vai faltar hoje no trabalho? O que ele está sentindo? Será que já foi ao médico e já está se medicando? Ele tem um atestado para sua ausência? Será que isso é verdade mesmo? Nessa situação, encontramos alguns problemas bastante evidentes. A informação não está completa, tornando impossível uma resposta racional estruturada, porque a emissão foi falha.
A forma de comunicar não foi a mais adequada, pois uma ligação, um áudio ou uma série de mensagens mais elaboradas teriam esclarecido melhor a situação. Podem existir ruídos externos, ou seja, outras pessoas que trabalham junto do líder podem entender que a situação é falsa e conversar com ele sobre isso, criando cenário para interpretações negativas do contexto. A superficialidade da mensagem permite que qualquer viés possa trazer significados diferentes, como os ruídos externos citados acima, mas também a recorrência do comportamento ou uma relação profissional previamente abalada. Tudo isso teria sido resolvido com uma mensagem mais clara e informativa. Bom dia, tudo bem? Não estava me sentindo muito bem desde ontem, mas esperei até o início da jornada para ter certeza, porém não melhorei até então. Vou pedir para minha namorada me acompanhar até o hospital para que eu possa ser medicado. Sinto muito pelo inconveniente de última hora. Te aviso assim que tiver mais notícias e levo o atestado na primeira oportunidade. Obrigado. Consegue perceber a diferença? A nova mensagem informa a situação, entrega o contexto, explica a próxima ação e ambiente o receptor daquilo que pode acontecer no futuro. Dessa forma, o líder entende a situação do colaborador e pode ter uma linha de ação melhor a partir do fato. É exatamente isso que veremos neste curso. 4. O que você vai aprender neste curso? A intenção deste curso é que você seja capaz de comunicar de maneira mais eficiente, com segurança e tranquilidade, independente do canal utilizado. Vamos conversar sobre comunicação verbal, com suas divergências de entendimento e seus pontos de atenção, e comunicação não verbal, pois o corpo também fala e existem inúmeros sinais que podem colaborar para a nossa interpretação. Também vamos abordar a comunicação escrita em mensagens e e-mails, bem como a construção de um currículo que transpareça suas qualidades e exponha corretamente suas melhores características profissionais. Por fim, vamos conversar sobre postura e confiança, sobre perder o medo de falar e sobre uma comunicação mais persuasiva, orientada para guiar o receptor até uma decisão. O objetivo deste curso não é te ensinar a comunicar, porque você obviamente já sabe como fazê-lo, mas sim aprimorar suas habilidades de comunicação, tornar consciente o processo de interação, ampliar os horizontes da sua compreensão quando receptor e trazer clareza para toda a transformação que uma mensagem tem desde seu ponto de partida até sua linha de chegada. Uma boa comunicação traz maior destaque profissional, amplia seu horizonte de possibilidades e eleva o valor do seu marketing pessoal, permitindo assim que você conquiste boas oportunidades e enfrente melhor seus desafios. Quando falamos em comunicação efetiva, estamos falando sobre eficiência, que é fazer corretamente as coisas, e eficácia, que é fazer as coisas corretas, ou seja, uma comunicação efetiva é sobre entender o que precisa ser dito e dizer efetivamente aquilo, ou sobre compreender o que o outro diz e assimilar o que ele quer de fato dizer. Em síntese, uma comunicação efetiva é baseada em mensagens claras, escuta ativa e interpretações adequadas, e é isso que você vai encontrar neste curso. Prepare seu caderno de anotações e tenha uma boa experiência de aprendizado. Módulo 1. Comunicar e interagir. 5. O que eu falo x o que você escuta. Entre o que eu penso, o que quero dizer, o que digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Começamos essa aula com essa frase impactante de Alejandro Jodorowsky, um cineasta, roteirista e grande conhecedor da arte de comunicar. O que esse pensamento nos ensina é que não existe um caminho único para comunicar algo. Estamos sempre cercados por vieses, emoções, pensamentos, momentos, características de tempo, entonação, postura, linguagem corporal, entre outros fatores. Por que é importante entender isso? Porque falar é algo natural do ser humano, e dessa forma, trata-se de uma ação que executamos automaticamente, sem parar para pensar ou racionalizar o processo, da mesma forma que dirigir depois de anos de prática. Entretanto, existem momentos em que essa comunicação pode acontecer de forma caótica justamente pela ausência do ato de pensar antes de falar. Dependendo do cenário, como uma entrevista de emprego, uma negociação, um diálogo importante com um familiar, o desabafo de um amigo ou situação similar, precisamos estar mais conscientes ao comunicar, enxergando o processo com mais clareza e compreensão.
Voltando à frase de Jodorowsky, entendemos que o pensamento a respeito da mensagem é apenas o primeiro ponto da comunicação. Transitando pelo significado que eu gostaria de transmitir, a mensagem propriamente dita, o significado que o outro recebe, a emoção envolvida com o entendimento do outro e, por fim, a interpretação que o outro faz da mensagem. Logo, apesar de parecer uma coisa bastante simples, temos inúmeros momentos em que a comunicação pode se perder. Uma mensagem confusa sobre um pensamento desordenado, uma interpretação inadequada, um sentimento negativo que precede a comunicação, o desejo de ouvir algo diferente do que é realmente dito. São várias variáveis que podem fazer desmoronar um discurso. Agora pare e pense. Você já passou por uma situação em que a comunicação aconteceu totalmente errada? Já disse algo que não foi compreendido pela pessoa que escutou? Ou já entendeu uma mensagem de uma forma diferente do que ela deveria significar? 6. Divergências de mensagem. Ainda falando sobre a interpretação das mensagens, o que é importante perceber? Qual é a mensagem que eu gostaria de transmitir? Qual é a melhor forma de transmitir essa mensagem? Qual é o melhor momento para abordar o receptor? Qual é o objetivo dessa mensagem? Qual é a imagem que eu transmito antes da mensagem? Qual é a emoção que essa mensagem deve causar? Qual emoção já existe antes dessa mensagem? Qual interpretação inadequada preciso evitar no receptor? Esses pontos de questionamento formam um paralelo com o pensamento de Jodorowsky. Tendo como base a sua frase, encontramos os seguintes pontos de atenção: a ideia, o que você deseja transmitir; o significado, o que o outro precisa entender; a mensagem, a forma como você fala; a recepção, a forma como o outro escuta; o viés, o filtro que o outro tem para suas mensagens; a interpretação, como ele entende sua mensagem após o filtro. Como podemos ver, não é nada simples comunicar assertivamente. Diversos ruídos podem atrapalhar as nossas interações, e uma única frase transmitida de maneira incorreta pode prejudicar uma boa relação, afastar boas oportunidades ou criar uma primeira impressão muito diferente da realidade. Para garantir que as pessoas te escutem com atenção e abram portas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, é importante que você esteja atento àquilo que você fala, mas também à forma como você diz o que diz. Agora pare e pense um pouco. Que tipo de mensagem você está transmitindo? O que você diz está de acordo com aquilo que as pessoas escutam e entendem? Peter Drucker já nos disse, 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficácia da comunicação. Foi ele também quem nos presenteou com a seguinte mensagem: a coisa mais importante na comunicação é ouvir o que não está sendo dito. Existem inúmeros sinais além das palavras e da mensagem óbvia que recebemos. Esteja atento a todos eles para garantir uma boa interação. 7. Como a comunicação acontece. Exemplos. Como vimos na aula anterior, o processo de comunicação é bastante complexo, mas nós deixamos os diálogos acontecerem automaticamente e, quando vivemos uma interação importante, acabamos por passar por ela sem a devida atenção, o que pode causar grandes problemas. Vamos imaginar o seguinte cenário. Em uma entrevista, o recrutador te pergunta se você tem conhecimento de certa ferramenta. Você, diante de um cenário em que precisa do trabalho, diz que sim, influenciado por diversas variáveis: necessidade, insegurança, pressão, nervosismo e impulso. Acontece que você nunca ouviu falar na tal ferramenta, mas imaginou a possibilidade de perder aquela oportunidade de trabalho caso respondesse com sinceridade. Isso parece um diálogo ingênuo, mas pode causar inúmeros problemas posteriores. O recrutador informará ao setor que você sabe lidar com aquele recurso e, ao se deparar com os primeiros desafios, você vai encontrar dificuldades e atrasar o processo. Ao mesmo tempo, outra pessoa que sabe lidar com aquela ferramenta terá que ser movimentada para suprir a demanda que você ainda não é capaz de atender, o que vai agravar o problema e criar uma péssima primeira impressão. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma comunicação racional e sincera. Ao racionalizar sobre a questão, você seria capaz de compreender todos os agravantes daquela informação inadequada antes de se colocar nessa situação. Então você ajeita a postura na poltrona da entrevista e diz: olha, eu infelizmente não sei lidar com essa ferramenta, mas tenho muita facilidade de aprender coisas novas e tenho certeza que posso fazer a diferença no fluxo de trabalho, mesmo tendo que dedicar um tempo breve inicialmente para aprender a operar conforme a necessidade da empresa. Consegue sentir a diferença na resposta?
Você racionaliza a questão, responde com sinceridade e aproveita a oportunidade para transmitir segurança, evitando assim um julgamento negativo sobre sua postura e criando uma imagem mais profissional, confiante e madura. Isso só é possível se você vencer os primeiros vieses internos. Se eu disser a verdade, vou perder esse trabalho. Eles não me darão a oportunidade caso eu responda que não. Essa pergunta já tem caráter eliminatório. Tudo isso é um cenário emocional construído na sua mente durante o momento da pergunta, o qual vai ser responsável por sua reação, que será uma comunicação defensiva, ou seja, no intuito de evitar o cenário que você imaginou. Ao racionalizar o processo, você vai entender que está criando cenários que podem não ser reais e, dessa forma, estará mais seguro para responder com a verdade e assumir as consequências, uma postura muito mais desejada pelo mercado de trabalho. Outro exemplo. Você ocupa uma posição de gestão e um dos colaboradores da sua equipe cometeu um erro que prejudicou o andamento da operação. Você precisa dar um feedback negativo para ele, mas o fato ocorrido chegou à supervisão e isso te causou uma grande dor de cabeça. Outro ponto importante, algumas pessoas da sua equipe já te disseram que esse colaborador costuma falar mal de você para outras pessoas, situação que você nunca se importou em confirmar, pois ele sempre trabalhou corretamente e você não se importa com esse tipo de boato. Naquele momento, porém, todas as informações negativas parecem se juntar em você. Ainda de cabeça quente, você chama o colaborador para sua sala, fecha a porta e explode com ele. A mensagem que você precisa transmitir é clara e óbvia. Você cometeu um erro grave e isso causou problemas. O que causou isso? Como podemos evitar que esse erro se repita? Que tipo de recurso te faltou para evitar esse erro? De que maneira podemos amenizar os danos causados por esse erro neste momento? Ao focar nessa linha de pensamento, você vai transmitir o feedback negativo e solucionar o problema da melhor maneira possível, o quanto antes. Entretanto, ao deixar de racionalizar sobre o processo, você vai focar única e exclusivamente na emoção que aquilo desperta em você, raiva. Ele fala mal de mim e ainda cria problemas para o meu trabalho. Estou estressado por culpa dele. Precisei ouvir coisas desnecessárias da supervisão por causa dessa pessoa. Todos esses vieses, se ignorados, te farão passar por cima da mensagem relevante e despejar toda a sua frustração em uma comunicação emocional, agressiva e ríspida, eliminando a compreensão e, possivelmente, agravando ainda mais o problema. O que achou destes exemplos? Já passou por alguma situação similar? Como você reagiu a ela? Que tipo de resposta você daria nas situações que apresentamos? Na próxima aula, é hora de colocar em prática a sua comunicação. 8. Entendendo os 6 pontos de atenção. Aproveitando este último exemplo, sobre o gestor que precisa dar um feedback negativo para um colaborador que cometeu um erro grave e aparentemente também fala mal da liderança. Vamos dissecar o contexto para entender melhor os 6 pontos de atenção de uma mensagem. A ideia, ou seja, a base para aquela comunicação, é o feedback negativo que o gestor precisa transmitir. Neste momento, a mensagem pode estar repleta de filtros negativos, o estresse da situação, os ruídos dos demais colaboradores contando ao líder sobre situações desagradáveis do funcionário. Tudo isso traz estímulos emocionais para a mensagem. Precisamos estar orientados para a ideia que precisa ser transmitida, eliminando assim os grandes danos emocionais que uma comunicação reativa pode trazer. O significado é sobre o que o receptor precisa entender daquela mensagem. O gestor precisa esclarecer o quanto aquele erro foi prejudicial para a operação e entender a situação para que ela possa ser evitada em um cenário similar. A mensagem é o momento de expressar a ideia. É nessa hora que as emoções costumam se misturar. O estresse e os ruídos podem trazer uma fala mais agressiva e criar uma obstrução no entendimento do significado. Organizando os sentimentos antes de falar e esperando o momento mais brando para seu feedback, o gestor transmite a seguinte mensagem para o colaborador: o erro no procedimento de hoje causou muitos problemas para a operação. A supervisão ficou ciente, fomos cobrados, mas tudo está sob controle neste momento. Precisamos ter muita atenção durante esses processos, pois isso traz diversos problemas para o andamento das coisas. Eu gostaria de entender o que houve inicialmente. Você trabalha muito bem, sempre fez o procedimento correto. O que causou este problema e como podemos lidar com isso? A recepção é como a pessoa escuta a sua mensagem. A escolha de palavras e do tom faz com que o funcionário entenda o cuidado que o gestor teve na comunicação, permitindo assim que ele receba a mensagem sem tantos problemas.
O viés é qualquer filtro que o receptor possa ter durante a interpretação daquela mensagem. No exemplo, o colaborador está bastante estressado devido ao erro cometido. Ele pode, também, não gostar tanto do gestor que está oferecendo feedback, e isso por si só já tem certo impacto na mensagem. A interpretação, por fim, é como ele vai compreender de fato a mensagem que o gestor transmitiu. Devido ao cuidado do gestor para com seus próprios filtros, a interpretação acontece com tranquilidade e o colaborador entende a importância do procedimento e as consequências do seu erro. Assim, ele recebe o feedback negativo com postura profissional, respira fundo, organiza seus pensamentos e conversa sobre os pontos de atenção que podem evitar que aquela situação se repita. 9. Como a comunicação poderia acontecer? Prática 1. Agora que conversamos sobre a interação de falar e escutar e sobre alguns exemplos onde isso pode se tornar bem problemático, vamos tentar trabalhar melhor as nossas habilidades de comunicar. Vimos na aula anterior que a comunicação acontece na maior parte das vezes sem o cuidado necessário, criando assim problemas que poderiam ser evitados. Mas e se trabalhássemos melhor o diálogo? Como a comunicação poderia acontecer? Imagine o seguinte cenário. Você está participando de um processo seletivo para uma vaga em que não tem experiência profissional, mas tem o conhecimento necessário para exercer. Quando o recrutador te chama, você está obviamente tensa pelo momento da entrevista, mas está segura de que pode se apresentar adequadamente. Você caminha até o local da entrevista e se depara com um entrevistador mais jovem do que você, que sinaliza para que você se sente à frente dele. Seja bem-vinda, ele diz. A expressão em seu rosto faz parecer que ele está menosprezando suas habilidades, como se julgasse que você não tem as competências que aquela posição precisa. Ele explica um pouco sobre a vaga, aparentemente desinteressado, e então te pede para falar um pouco sobre você. Você aproveita o aparente desinteresse para elevar seu discurso e garantir uma posição que impressione o entrevistador. Responde com humildade, mas firmeza, apresentando sua narrativa de maneira ordenada e destacando os pontos que possam parecer mais relevantes. Percebe que está criando um viés emocional a respeito do entrevistador e se concentra em responder com tranquilidade, compreendendo que tudo aquilo não necessariamente condiz com a realidade. É importante ressaltar que, em uma situação como essa, nós naturalmente nos colocaríamos em uma posição de desafio. Ele está duvidando de mim, portanto eu preciso provar que tenho valor e que posso impressioná-lo. Entretanto, precisamos ter em mente que todo esse cenário pode ser fictício e que, na verdade, o julgamento que temos do entrevistador pode ser absolutamente fantasioso. Independente de ser real ou não, o importante aqui é a mensagem que nós transmitimos, e ela é a única coisa que está sob nosso controle, portanto, garanta que seu diálogo seja firme e tranquilo, completamente orientado em apresentar o que é relevante, não o que a situação te faz sentir. 10. Como a comunicação poderia acontecer? Prática 2. Em seguida, vocês conversam um pouco sobre suas características profissionais e você esclarece que tem o conhecimento, mas não a experiência formal. Ele faz uma anotação com uma postura que te incomoda ligeiramente, então se vira para você e pergunta com um tom de ironia: por que a nossa empresa deveria contratar você e não outro candidato com mais experiência na área? Qual dessas alternativas parece mais próximo da sua possível resposta? Não tenho dúvidas de que eu tenho todas as competências necessárias para ocupar essa posição, mesmo sem a experiência formal. Eu posso não ter a experiência formal que vocês esperam, mas tenho o conhecimento para executar a função, e além disso, tenho um repertório muito vasto que pode agregar na operação. Outros candidatos de fato podem ter mais experiência, mas talvez não tenham o mesmo interesse e o desempenho que posso oferecer, justamente por estar recebendo uma oportunidade de efetivar uma habilidade que já aprendi e de me desenvolver profissionalmente através de novos desafios. O principal ponto dessa pergunta é transformar a possível descrença em uma forma de comunicar seu interesse, sua vontade e os diferenciais que você tem. Existem inúmeras pessoas com habilidades técnicas espalhadas por aí, mas é muito importante saber que é mais fácil ensinar a competência técnica para alguém que já tem vontade do que ensinar vontade para quem já tem a habilidade técnica. Dessa forma, garanta uma postura de confiança, mas sem arrogância. Transmita sua mensagem tranquilamente, apresente seus argumentos com firmeza e tente não responder emocionalmente àquele desafio. O que percebemos aqui é que a maior complexidade da comunicação vem no filtro que nos faz reagir à mensagem recebida, ao invés de respondê-la racionalmente.
Quando nos sentimos julgados, inconscientemente tentaremos provar o nosso valor, o que pode desorientar nossa abordagem. Quando nos sentimos desafiados, podemos responder de maneira mais ríspida ou arrogante, o que pode causar desconforto e criar mensagens de impacto negativo. Respire, leve em consideração o momento e as emoções que está sentindo e faça o possível para responder de maneira tranquila, mostrando segurança, educação e firmeza. 11. Comunicação verbal. Dando continuidade ao nosso conteúdo, podemos perceber que racionalizar o processo vai garantir uma comunicação mais assertiva, orientada para a mensagem correta e para a interpretação adequada. Quando você escuta uma mensagem, precisa se esforçar ao máximo para amenizar seus filtros e qualquer viés que possa prejudicar o real entendimento da mesma. Mas quando você transmite uma mensagem, quando fala com alguém, tem ainda mais poder sobre a mensagem em si, através de alguns fatores muito importantes. Vamos conversar um pouco sobre eles? A linguagem da mensagem. Seja empático e entenda o seu receptor. Você não precisa ser formal demais com um amigo, também não pode ser informal demais em um primeiro contato profissional, antes de conhecer a pessoa do outro lado da comunicação. Entender o seu momento de interação é um passo essencial para criar uma boa troca. Estou usando palavras complexas com alguém que pode não entendê-las? Estou tentando facilitar um discurso para uma pessoa que tem conhecimento suficiente para a compreensão total do mesmo? Quem é a pessoa do outro lado da comunicação e como ela se comunica? Tente entender o ponto de equilíbrio entre os dois lados da mensagem para escolher corretamente a linguagem a ser utilizada. O tom de voz utilizado. A sua entonação pode revelar diversas respostas emocionais na sua comunicação, como a ansiedade, a irritação ou a ironia, portanto, preste muita atenção na forma como você fala. Escolha um tom mais natural e tente acompanhar o receptor em seu tom, criando assim uma conexão entre vocês, como um rapport, assunto que abordaremos em uma aula futura. Perceber seu tom de voz pode evitar um conflito iminente, então esteja atento aos detalhes na sua comunicação e, se perceber que não está conseguindo controlar adequadamente a entonação, peça um tempo para respirar e se acalmar antes de prosseguir com o diálogo. A objetividade da fala. Quanto mais objetivo seu discurso, menor a possibilidade de você cometer erros de interpretação. Quando você deixa significados muito abrangentes em sua oratória, pode permitir um entendimento ambíguo e, assim, vai influenciar indiretamente o receptor a ter múltiplas compreensões da sua fala, o que pode trazer confusões na comunicação. Quando estamos buscando por uma solução, por exemplo, orbitar o problema pode levar a discussões mais calorosas, quando na verdade o que precisamos fazer é entender a causa e circundar a solução, completamente orientados para ela. Cuidado com a subjetividade das suas falas. Entendendo a comunicação verbal através dessas três variáveis, linguagem, tom e objetividade, podemos garantir que as nossas mensagens sejam mais eficientes e eficazes. Pensando sobre isso, como anda a sua comunicação? Em qual dessas três variáveis você acredita ter mais dificuldade? 12. Exemplo de linguagem, tom e objetividade. Vamos a um exemplo de linguagem, tom e objetividade. Luana entregou um relatório de vendas no prazo correto, mas seu gestor afirma que não recebeu o arquivo conforme combinado em reunião. Isso não trouxe grandes impactos no andamento das negociações, mas criou certo desconforto em um sprint de acompanhamento do trabalho e poderia ter causado um problema ainda maior caso Luana não soubesse exatamente como se comunicar. Ela, obviamente, ficou bastante incomodada com a postura do gestor. Quando ele perguntou a ela sobre o relatório, Luana ficou estressada, mas também um pouco ansiosa. Ela tinha realmente enviado o e-mail? Tinha sim, com certeza. O relatório estava correto, as informações estavam organizadas, mas o arquivo não foi recebido pelo gestor, que agora estava cobrando um posicionamento da parte dela. Luana tinha certa intimidade com aquele líder, inclusive em momentos de happy hour e conversas informais, mas, em uma reunião com outros colaboradores presentes, a linguagem que ela precisava utilizar era mais formal, sem gírias ou brincadeiras, para transmitir assim seu profissionalismo e o zelo para com suas demandas. Apesar de estar evidentemente nervosa com a situação, Luana se acalmou antes de comunicar, mantendo assim uma entonação tranquila em sua fala. Ela tomou um cuidado em especial com o momento de organizar seus pensamentos, pois respirar fundo em uma reunião já transpareceria sua irritação, portanto, ela apenas ajeitou os relatórios em suas mãos, acalmou as emoções reativas e explicou a situação tranquilamente. Por fim,
Luana se esforçou para ser objetiva, pois circundar aquele cenário abriria margem para interpretações erradas ou comentários irônicos e possivelmente incômodos. Sem refletir sobre a objetividade da sua mensagem, Luana poderia ter falado algo assim: eu entreguei o relatório, sim, inclusive enviei no teu e-mail, você não deve ter visto, como sempre acontece. Eu tenho como provar que enviei, inclusive, fica registrado na minha caixa de mensagens enviadas com data e tudo, quer ver? Por ter organizado sua fala antes de responder, Luana se expressou com calma e mantendo a postura profissional. O relatório ficou pronto dentro do prazo e foi enviado ao seu e-mail na data correta, conforme registro em minhas mensagens enviadas. Pode ter acontecido algum problema nesse processo. Vamos verificar? O que podemos perceber ao analisar essa situação é que a linguagem, o tom e a objetividade estabelecem uma estrutura mais funcional para o processo de comunicação, evitando assim que estímulos emocionais orientem o diálogo, o que quase sempre traz problemas para a interação. 13. Aplicando a comunicação verbal prática. Vamos explorar um pouco mais a ideia de linguagem, tom e objetividade. Em um grande evento de empreendedorismo, o qual tem uma abordagem mais leve e casual, você se depara com um dos líderes de uma empresa que estava há algum tempo no seu radar de oportunidades. Vocês participam juntos de uma dinâmica, o que garante boas risadas e certo entrosamento, e ao fim da participação, ele se aproxima e te cumprimenta, parabenizando pela sua performance no exercício com um sorriso no rosto, e na sequência, pergunta quem é você e o que faz. Você tem alguns segundos de atenção daquele profissional, os quais podem te garantir um excelente networking e uma possibilidade profissional. Qual linguagem parece mais adequada para a situação? Formal e robusta para impressionar com seu conhecimento linguístico. Ligeiramente formal, mas descontraída em virtude do ambiente despojado. Informal e brincalhona para conquistar pela afeição. Aproveitando do cenário mais casual, você se apresenta formalmente, mas com descontração, sem demonstrar pressão ou afobação. Para garantir essa tranquilidade na fala, qual seria o tom correto para essa comunicação? Um tom super empolgado mostrando muita energia. Um tom que demonstra o nervosismo de estar diante de uma possibilidade. Um tom tranquilo, transmitindo controle e leveza na comunicação. Com uma fala formal e descontraída e um tom mais leve, você lida com a pressão da oportunidade e fala com firmeza, mantendo uma postura serena, olhando nos olhos e contando parte do seu histórico profissional e das suas competências. Falar com muita empolgação pode afastá-lo de você por expor o interesse na oportunidade. Assim como o nervosismo pode transparecer falta de profissionalismo ou de segurança naquilo que diz, portanto, você mantenha calma e conversa com uma pessoa normal, sem medo de se expressar. Para garantir que ele receba bem a sua história e escute com atenção a sua apresentação, você seleciona as partes mais relevantes e apresenta de forma ordenada. Conta toda a história, usando muitos detalhes. Demonstra o máximo de competências possíveis na conversa. Fala de maneira superficial sobre seu histórico. Focando em uma comunicação mais objetiva e prática, você seleciona o que for mais relevante para aquela pessoa, naquele cenário e no objetivo daquela comunicação, e organiza as informações em um formato que transmita a sua mensagem de qualidade e profissionalismo. Contar toda a sua história pode deixá-lo entediado e tomar muito tempo, além de ter um risco de uma interrupção que pode custar sua oportunidade. Falar sobre muitas vantagens pode parecer arrogância quando você pode usar somente aquelas que forem estritamente necessárias para a possibilidade em questão e, por fim, falar com superficialidade pode tirar o brilho do seu histórico, criando uma impressão de autodepreciação. Módulo 2. Comunicar sem falar. 14. Comunicação não verbal. Há um estudo de Mehrabian que diz que as palavras têm 7% do peso em uma comunicação, contra 38% do tom de voz, a forma que se fala, e 55% da linguagem corporal, ou seja, daquilo que não é dito, mas transparece no corpo e nas expressões faciais. Esse experimento diz respeito a comunicações sobre atitudes e sentimentos, portanto, essa porcentagem pode ser diferente dependendo da temática do diálogo, mas uma verdade é definitiva: aquilo que não é dito também significa algo e precisa ser interpretado. Possivelmente o mais famoso dentre os livros de linguagem corporal, O Corpo Fala traz diversos pontos de atenção para a nossa comunicação não verbal. Alguns exemplos são: roer as unhas é um sinal de tensão. Ficar com o queixo apoiado nas mãos é uma espera paciente. Um aperto de mão forte é sobre conexão.
Um aperto de mão fraco representa medo de se envolver. Sentar-se com a bolsa sobre seu corpo é um sinal de não estar à vontade. A direção dos pés diz respeito ao interesse em uma pessoa ou em ir embora, caso estejam voltados para a porta. Cotovelos apoiados servem para delimitar um espaço em situações de intimidação. Mãos fechadas representam certa insegurança. Mãos na frente da boca podem significar que a pessoa quer falar, mas não encontra oportunidade. Peito estufado é uma demonstração de superioridade e imposição. É claro que não somos capazes de perceber todos os detalhes invisíveis em uma comunicação, mas podemos estar atentos aos mais evidentes, pois eles já são suficientes para compreender melhor a interação. Dentre as situações comentadas no livro, vamos focar em 3 que são mais relevantes para a grande maioria das comunicações. A direção e o movimento dos pés e das pernas, que podem dizer muito sobre o interesse da pessoa naquilo que você está dizendo e em você. Se os pés estiverem apontando para a porta, ela possivelmente está pensando em sair do local. Se as pernas e pés estiverem inquietos, é um sinal de ansiedade e impaciência, portanto. Seu assunto ou a sua forma de falar podem não estar representando grande impacto para aquela pessoa e talvez estejam até mesmo incomodando. As mãos e os braços, que podem representar a postura diante do que está sendo dito. Conforme o exemplo acima, mãos fechadas podem ser sinais de insegurança, mas temos várias outras situações significativas. Braços cruzados representam uma posição mais defensiva, como se protegido de algo, e mãos na cintura pode representar uma postura mais agressiva. Mãos no rosto comunicam reflexão, com o receptor provavelmente pensando sobre aquilo que está sendo dito, e mãos com as palmas para cima abertas, transmitem sinceridade e abertura àquela interação. Os olhos também falam muito durante uma conversa. Desviar o olhar pode ser um sinal de insegurança, mas também de mentira, desconforto ao falar sobre determinado assunto, incomodação. Olhos baixos são um claro sinal de desmotivação. Olhar nos olhos durante a fala, por sua vez, é uma forma de transmitir segurança no discurso, uma postura confiante e verdadeira. Em todos estes casos, obviamente, você precisa levar o contexto em consideração. A grande maioria dos sinais são inconscientes, mas podem acontecer por outras variáveis e não representar aquilo que geralmente representam. Entretanto, ao perceber alguns destes sinais, você consegue ter uma perspectiva diferente daquele processo de comunicação, sendo capaz de alterar o tom ou a linguagem ou até mesmo a sua própria comunicação não verbal para responder melhor a determinados estímulos, conforme veremos na próxima aula. 15. Rapport e espelhamento. Certo, entendemos que a linguagem corporal representa uma parcela significativa da interpretação de uma mensagem, mas o que podemos fazer com isso? De que forma isso afeta na prática nossa comunicação? Através do entendimento desses sinais não verbais, somos capazes de entender o andamento de uma interação e, assim, buscar uma conexão mais profunda, afinal de contas. Comunicação é sobre conexão, e é justamente para isso que serve o rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa trazer de volta ou criar uma relação. É um conceito que vem diretamente da psicologia, utilizado como uma técnica empática para estabelecer conexões e visitar o mundo do outro, permitindo uma ligação com menos resistências. Sabe aquelas pessoas que a gente gosta desde o primeiro momento? Uma das razões para que isso aconteça é a conexão criada através de estímulos similares, ou seja, comportamentos parecidos e o equilíbrio de tons de voz, empolgação, gesticulação e ideais. Muitas vezes conhecemos isso como afinidade, sintonia, até mesmo sinergia, mas o processo acontece porque inconscientemente temos ações parecidas, e os padrões familiares facilitam o envolvimento e a interação com essas pessoas, mesmo que a gente não perceba racionalmente nenhuma similaridade. Tudo bem, falamos sobre o rapport que se estabelece naturalmente ao acaso, mas como isso contribui para os nossos processos de comunicação? A ideia da construção de um rapport, entre aspas, artificial, é acompanhar os sinais que circundam a comunicação do seu receptor e reproduzi-los de maneira similar, se adaptando ao comportamento dele, à sua forma de falar, ao seu tom de voz, aos seus gestos, à sua empolgação e a qualquer outro sinal que ele possa estar emitindo. Você pode abrir a comunicação com um sorriso, por exemplo, tratar um desconhecido pelo nome para estreitar a sintonia e então, gradativamente, inserir nos seus sinais de comunicação as características que observar na comunicação do outro,
fazendo com que ele se sinta à vontade dentro daquela interação e assim, amenizando as resistências e tornando cada vez mais provável uma boa negociação ou a resolução de um conflito. Estamos falando sobre criar harmonia no diálogo, desenvolvendo padrões familiares ao observar as ações do receptor em seu tempo de contato visual, suas expressões faciais, sua postura, seu equilíbrio emocional, seu tom de voz, seu interesse no assunto abordado e sua linguagem corporal. Quanto mais familiar for o cenário de comunicação para aquela pessoa, maior a possibilidade de que ela responda positivamente à interação, ou seja, o rapport ameniza a possibilidade de conflitos e, em situações de negociação, torna mais provável o fechamento de uma venda ou a conquista de uma oportunidade profissional. 16. Espaço pessoal kinesfera. Outro ponto que pode colaborar bastante para a sua comunicação e facilitar ainda mais o processo do rapport é o conceito de espaço pessoal. Você já ouviu falar no termo kinesfera? A kinesfera ou cinesfera é a delimitação do espaço ao redor do corpo em que podemos alcançar objetos com facilidade e poucos movimentos, ou seja, esticar o braço para pegar o controle da televisão, dar um passo e alcançar um copo de água, girar o corpo para fechar uma janela, etc. Estamos falando sobre o limite natural do espaço pessoal ao redor daquela pessoa. É uma esfera imaginária que circunda o corpo e o acompanha, mesmo quando ele está em movimento. Este conceito é muito utilizado para a dança e para a educação física, mas então por que estamos falando sobre isso em um curso de comunicação? Quando falamos em kinesfera, falamos sobre espaço pessoal, um espaço de intimidade no qual as interações serão diferentes de acordo com a pessoa em questão, ou seja, esse espaço pessoal pode ser um local que faça com que a pessoa desenvolva uma maior conexão com você, mas também pode representar para ela uma invasão do íntimo, uma presença que está forçando a aproximação. Entender esse conceito torna consciente para você a ideia de respeitar o espaço pessoal ou a kinesfera de cada um. Algumas pessoas podem ter uma delimitação íntima menor, portanto, vão se aproximar bastante na hora de conversar. Outras, mais introspectivas e reclusas, por exemplo, podem precisar de um espaço pessoal maior, ficando desconfortáveis quando você se aproxima demais, até mesmo se afastando gradativamente conforme o processo de comunicação acontece. Obviamente, você também tem o seu espaço pessoal e a sua preferência quanto ao íntimo da comunicação, mas, quando somos nós os responsáveis e os interessados nos resultados daquela interação, precisamos lidar com o espaço pessoal do outro. Quando interagimos de uma forma não natural para o outro, muito próximos dos espaços pessoais mais introvertidos, ou se afastando o tempo todo de alguém que prefere a aproximação, vamos criar uma situação desconfortável, e o desconforto obviamente pode ser um viés que venha a se tornar um obstáculo naquela comunicação. Por isso é tão importante saber da existência desse espaço pessoal e respeitar o espaço delimitado pelo outro. Durante o rapport, precisamos adentrar a delimitação do espaço íntimo do receptor, afastando ou aproximando de acordo com os sinais que recebemos de aprovação ou desaprovação durante a comunicação, que podem ser pequenos movimentos de aproximar ou afastar. Ainda que o seu espaço pessoal seja diferente ao criar rapport, tente estabelecer um ponto de equilíbrio usando como base o espaço pessoal do receptor, assim ampliando sua zona de conforto e aumentando a possibilidade de alcançar a resposta que você procura. 17. Como acontece a comunicação não verbal? Exemplo: Rafael está negociando um projeto com sua possível nova liderança, que tem muita experiência no mercado e ficou aparentemente impressionada pelo seu currículo. Ela então o convida para uma entrevista formal, a qual acontece em uma cafeteria no centro da cidade. Quando Rafael chega no local, alguns minutos antes do horário combinado, percebe que não há lugares para se sentar, sendo a única opção ficar próximo ao balcão, em pé. Ele encontra sua provável nova gestora por ali e pergunta se ela prefere outro local, mas ela diz que não, que está confortável e que eles podem conversar sem se sentar. A conversa começa com uma pergunta simples: seu currículo é bastante interessante, mas e a prática, como funciona? Me explique quem é o Rafael e qual a relevância dele dentro do nosso projeto. Sem apresentar intimidação, Rafael começa a contar sua narrativa profissional e conversar sobre suas características. Ele escolhe uma linguagem não tão formal, usa um tom agradável e mantém a objetividade na sua fala. O café está posicionado no balcão, mas sempre que está falando, Rafael se vira para a gestora, deixando os pés direcionados para ela, mostrando seu interesse. Inicialmente ela estava debruçada sobre o balcão,
mas ao ver a postura de Rafael, ela reproduz seu comportamento. Enquanto ela interage, ele percebe que em um momento de aproximação, ela recua um passo para se distanciar. Esse é um sinal que delimita seu espaço pessoal, portanto, Rafael agora sabe até que ponto pode se aproximar sem deixá-la desconfortável. Ele observa também que o tom de voz dela é ligeiramente mais animado e que ela escuta ativamente, sinalizando o interesse genuíno com alguns sinais faciais. Quando ela fala, Rafael reproduz os mesmos sinais, e quando ela faz uma nova pergunta, ele usa o mesmo tom animado que ela, trabalhando assim uma conexão mais próxima. No início da conversa, Rafael estava gesticulando muito, mas ao perceber que ela não usava tantos movimentos corporais ao falar, ele passa a diminuir a sua gesticulação, facilitando o rapport. Com a devida atenção, Rafael conseguiu reproduzir um formato de comunicação muito familiar para sua futura gestora. Somando a conexão criada à sua comunicação clara, a correta transmissão das informações sobre seu histórico profissional e a confiança que ele transmite em seu discurso, bem como a postura que ele tem durante sua apresentação, o resultado não poderia ser outro a não ser uma resposta positiva, a qual ele agradece com um aperto de mão educado, mas firme, acompanhado de um sorriso agradável no rosto. Olhando para este exemplo, temos aqui os pontos de atenção desta comunicação efetiva. Estou falando com uma linguagem agradável e um tom funcional? Minha mensagem é objetiva e corretamente direcionada? Meu corpo transmite a mesma mensagem que as minhas palavras? A linguagem corporal do receptor parece positiva? Estou em uma posição agradável para o espaço pessoal do receptor? De que forma eu posso adaptar meu diálogo para amenizar o processo de comunicação para o receptor? Estou sendo capaz de criar conexão com o receptor? Estou transmitindo minha mensagem com tranquilidade e confiança? Encontro sinais positivos na resposta do outro? Observando todos esses pontos, como posso aprimorar a interação para garantir que a troca seja satisfatória para ambos? Estar atento a esses pontos vai criar um posicionamento mais efetivo e uma comunicação com maior clareza e fácil entendimento. 18. O que o seu corpo diz? Prática. Agora vamos levar isso para a sua realidade. Nas suas últimas comunicações, você consegue perceber exemplos dos pontos que destacamos? Consegue encontrar cenários em que você não percebeu sinais de linguagem corporal, de espaço pessoal ou de comunicação sem conexão, e isso te levou a algum conflito desnecessário? Vamos supor que você esteja conversando com um colega de trabalho sobre assuntos triviais e pessoais. Ele está te contando uma história que não é de fato muito interessante para você, mas vocês têm uma ótima relação e você quer preservar essa interação, pois ela é importante para você de diversas formas, então você escuta com atenção, interage com pequenos sinais de entendimento e comenta sobre alguns pontos. Mas será que a sua linguagem corporal transmite esse mesmo esforço ou ela entrega o seu desinteresse? Qual desses pontos é importantíssimo para que a pessoa perceba que você está interessado no que ela está dizendo? Pés voltados para a porta. Pés voltados para a pessoa. Braços cruzados. Se você pensou nos pés voltados para a pessoa, é exatamente isso. Vire-se para ele, mantenha o corpo orientado na direção de quem está falando e olhe nos olhos dessa pessoa. Isso vai transmitir para ela que você realmente se importa com o que ela está dizendo. Agora vamos supor que esse colega de trabalho esteja se aproximando de você o tempo todo, mas você acaba se afastando sem perceber. Pode ser que o seu espaço pessoal seja menor do que o dele, que você prefira manter mais distância durante a comunicação. Você pode e deve falar sobre isso, claro, especialmente com amizades. É importante que todos entendam e respeitem a intimidade de cada um, mas nessa situação, na hipótese de que você precisa manter aquela comunicação em andamento, qual seria a consequência de se afastar constantemente? Criaria um desconforto em ambos, o que poderia abalar a comunicação. Faria a outra pessoa se sentir angustiada a ponto de desistir de falar. Eliminaria qualquer possibilidade de conexão. A pessoa até pode continuar a falar, mas vai se sentir desconfortável com seu constante afastamento. Ao mesmo tempo, isso não elimina a possibilidade de conexão, mas dificulta o processo. Portanto, quando temos interesse em uma comunicação, podemos tentar equilibrar o nosso espaço pessoal com o espaço pessoal do outro, criando assim um ambiente familiar para que a pessoa possa interagir com maior naturalidade. Por último, você se recorda que precisa pedir que ele execute uma operação para facilitar uma parte do projeto em que você está envolvida. Ele termina a história com empolgação. Qual é a melhor maneira de fortalecer a conexão e aumentar a possibilidade de uma resposta positiva?
Ignorar a história dele e trazer a sua demanda com um tom mais animado. Comentar sobre a história que ele contou usando um tom mais tranquilo, seguindo então para a demanda no mesmo tom. Aproveitar o desfecho da história para trazer um tom animado, similar à empolgação dele, falando sobre a demanda somente após comentar sobre o que ele contou. Criar rapport vai facilitar muito uma possível resposta positiva, portanto, use tons similares na comunicação. Aproveite o assunto que é do interesse do outro e comente sobre. Interaja com a animação e aproveite o momento mais descontraído para falar sobre a sua demanda de maneira natural, já imerso na conexão criada. Módulo 3. Comunicar com mensagem escrita. 19. Escrever também é comunicar. Agora que já abordamos a comunicação verbal e a comunicação não verbal, desenvolvemos uma boa noção do processo de interação e dos detalhes que envolvem o falar e escutar, o agir dentro do diálogo, a resposta do outro lado da comunicação e o impacto que pequenas atitudes ou filtros podem ter dentro da comunicação. Mas isso não é tudo. Temos também um outro método de comunicação que é bastante relevante para o mundo moderno, em especial dentro do ambiente corporativo e profissional, a escrita. Estamos sempre escrevendo, querendo ou não. Desde seu currículo até algum e-mail ou mensagem que precisa ser enviada para um cliente, um liderado ou uma liderança. A mensagem escrita está sempre presente nas oportunidades profissionais, portanto, ter uma comunicação escrita de qualidade certamente vai abrir portas para você. Antes de aprofundar nos tópicos mais importantes da comunicação escrita para este curso, vamos ressaltar alguns pontos que podem resgatar aquele seu texto ou mensagem. Essas dicas vão te ajudar a escrever melhor suas mensagens, independente do contexto ou da temática. Então fique atenta e implemente aquelas que ainda não fazem parte da sua rotina. Leia mais, pois a leitura vai te trazer repertório para escrever. Não é porque você leu O Senhor dos Anéis que você precisa escrever uma trilogia de fantasia, mas qualquer leitura vai contribuir para o processo de formação textual, facilitando assim a organização dos seus pensamentos em palavras. A grande recomendação aqui é ler livros de não ficção também, pois eles contribuem para uma ordenação dissertativa e argumentativa, a qual vai aprimorar sua comunicação com clientes e também seus textos para apresentação de ideias, projetos e o seu marketing pessoal. Mas se você não tem o hábito de leitura, comece com textos mais curtos e com livros que te chamem a atenção. Organize os pensamentos de acordo com a pessoa que vai ler aquela mensagem, pois uma abordagem mais agradável dos pontos necessários vai fazer com que o leitor tenha mais atenção, o que facilita uma resposta positiva. Seja objetivo, sucinto e direto ao ponto, sem enrolação, pois sabemos como a atenção das pessoas anda comprometida no momento em que vivemos, diante de uma sociedade acelerada e de infinitos estímulos que nos orbitam. Ao enviar um e-mail para alguém que trabalha de home office, por exemplo, considere que essa pessoa pode estar trabalhando próxima dos filhos, do celular com suas notificações, de uma televisão ligada e do marido ou da esposa, ou seja, seu texto precisa sobreviver a todas essas distrações. Foque na objetividade, escreva de maneira leve e ágil, de fácil compreensão, e entregue a mensagem com clareza. Entenda o cenário daquela comunicação, agindo de acordo com aquilo que foi padronizado com o ambiente. Seja a formalidade de um e-mail para uma liderança ou a descontração humanizada durante um atendimento a um cliente via WhatsApp. Perceba aquilo que o momento pede e escreva dentro dessa realidade. Essas 4 dicas servem para qualquer tipo de comunicação, mas representam a estrutura que vai sustentar os assuntos que vamos abordar nas próximas aulas. Aproveite esse momento para pensar um pouco sobre elas em seus próprios contextos. Como são os seus hábitos de leitura? Você tem facilidade para organizar mentalmente os seus textos? Consegue escrever com objetividade? Entende a comunicação escrita proposta pela sua organização? É capaz de se adaptar a um template prévio de texto para lidar com gestores, liderados ou clientes? Considera que sua escrita tem um nível adequado de ortografia e concordância? Tem dificuldade com as regras gramaticais do português? Questione-se sobre esses tópicos para que você possa perceber pontos de atenção, nos quais você pode posteriormente buscar melhorias. 20. A estrutura de um bom currículo. Falando sobre comunicação escrita, não podemos deixar de falar sobre os currículos, as nossas apresentações formalizadas para oportunidades profissionais. Existem inúmeros templates para currículos.
Se você abrir o Google e pesquisar por imagens, vai encontrar desde os mais simples, trabalhados em Word, como os mais elaborados, designs que você pode encontrar no Canva ou em outros ambientes de edição de imagens. O layout escolhido precisa estar de acordo com a oportunidade profissional que você está buscando, afinal, existem empresas mais formais e empresas mais modernas, e certamente o design do seu currículo terá um impacto inicial no recrutador de acordo com o viés daquele time. Da mesma forma que a linguagem corporal colabora com a comunicação verbal, o aspecto visual do currículo é relevante para a mensagem em texto e precisa estar de acordo com ela. Uma estrutura básica para um currículo tem as seguintes informações: dados pessoais, as informações sobre você e seus contatos, nome, e-mail, telefone e redes sociais relevantes. Você pode inserir uma foto, mas não é necessário, a menos que a própria oportunidade solicite esse complemento. Objetivo ou área predominante. Aqui você vai escrever em poucas palavras o que está procurando para sua carreira, se está em transição, se tem experiência maior em alguma área específica, qual o cargo que busca, qual o seu diferencial para o mercado de trabalho. Experiência profissional. Foque naquilo que foi mais relevante dentre suas experiências e se foram várias, não se preocupe em inserir todas elas. Trabalhe com aquelas que fazem diferença para a oportunidade que está buscando, inserindo-as da mais recente até a mais antiga. Descreva brevemente o trabalho ou cargo, comente sobre projetos que participou e coloque o tempo que permaneceu na empresa. Se você tiver pouca experiência, projetos pessoais, trabalho autônomo e voluntariado também podem contribuir para essa parte do currículo. Qualificações. Aqui você pode apresentar as ferramentas que sabe utilizar, como algum software específico, além de premiações, certificações relevantes e informações que possam ter impacto diferencial no recrutamento. Formação acadêmica. Comece pela sua formação mais recente e insira os cursos que forem mais relevantes para a área que está buscando. Caso não tenha ensino superior, aproveite esta área para inserir cursos livres e outros certificados que tiver. Você tem um currículo preparado neste momento? Se sim, ele está de acordo com a estrutura comentada? Existe algum ponto que você acredite que possa ser melhorado? Sua formação e suas experiências profissionais estão atualizadas e apresentadas de maneira relevante? 21. O que fazer e o que não fazer em um currículo. Certo, entendemos então a estrutura básica de um currículo, as informações mais relevantes e os pontos que precisamos destacar. Mas como ter um currículo de impacto? No que exatamente precisamos prestar mais atenção ao criar um currículo? Como podemos ressaltar nossa apresentação ao procurar uma oportunidade profissional nos dias de hoje? Separamos algumas dicas sobre aquilo que você deve fazer e aquilo que você deve evitar em um currículo. Caso você tenha um currículo pronto, aproveite para comparar o seu arquivo com as dicas listadas e encontrar pontos de melhoria, combinado? O currículo pode ser criativo, mas não precisa ser uma obra de arte, isso pode passar uma impressão inadequada. Tome cuidado com as fontes. Dê preferência para as fontes mais tradicionais, o texto em si não é um local que você precisa inovar. Jamais inclua informações falsas no seu currículo, pois além de antiético, pode gerar inúmeros problemas durante uma contratação. Caso seu endereço de e-mail seja muito antigo e um pouco infantilizado ou sem sentido, dê preferência para criar um novo e-mail mais sério. Deixe o seu currículo no menor tamanho possível, geralmente em uma única página, mas não omita informações relevantes. Caso tenha projetos, portfólios ou outros pontos muito importantes para acrescentar, use 2 páginas, mas não mais do que isso. Pense em como suas formações e suas experiências profissionais conversam e use isso no seu objetivo, explicando brevemente sua trajetória e seu foco no momento. Ajuste o currículo quantas vezes você precisar, mas faça uma revisão detalhada antes de enviá-lo para qualquer recrutador. Seja objetivo nas informações, escreva de maneira concisa e relate o que é importante sem enfeitar o texto. Currículo é sobre priorização, informar o essencial, o relevante. Quem sou eu, o que fiz, o que estudei, o que busco. Entenda que coisas como o Twitter tornaram a comunicação escrita algo ágil e sutil, portanto não peque pelo excesso. Tenha também um currículo digital, preferencialmente no LinkedIn. Inclusive, caso seu LinkedIn esteja atualizado, insira-o nos seus dados pessoais. Sempre tenha em mente que grande parte das oportunidades profissionais de hoje em dia acontecem na internet, então esteja presente no ambiente virtual. Se inserir uma foto no seu currículo, use uma foto profissional, discreta e adaptada ao mercado de trabalho.
Nada de foto na praia. Suas redes sociais são vitrines para o mundo. Caso alguma delas esteja no seu currículo, verifique se existe alguma coisa nesta rede que possa te prejudicar caso ela seja avaliada por um recrutador. Caso trabalhe com criações e projetos, tenha também um portfólio, que pode ser apresentado em um site próprio ou em plataformas como Behance, por exemplo. Um portfólio bem organizado pode ser o seu passaporte de entrada para uma empresa. Seguindo essas dicas, seu currículo certamente ficará mais destacado dentre tantos outros que são recebidos diariamente pelas empresas. Entenda que ainda que você seja qualificado e empenhado, de nada adianta se você não conseguir a oportunidade de um contato inicial com aquela empresa, e o seu currículo, seja físico ou digital, é o seu cartão de apresentação, seu possível convite para uma nova realidade. Invista tempo e cuidado na hora de compilar suas informações e construir o resumo delas de forma ordenada, relevante e atraente. 22. Elaborando seu currículo. Exemplo. Nesta aula vamos avaliar um currículo para entender melhor alguns destes conceitos. Renata é uma profissional da área de marketing que acabou de encerrar o ciclo em uma empresa. Ela tem um histórico profissional pequeno, tendo trabalhado em somente 2 locais diferentes, mas é formada e tem uma pós-graduação, além de diversos cursos livres. Apesar da experiência na área de redes sociais, Renata gostaria mesmo de trabalhar com a criação de campanhas publicitárias, área em que está se especializando, mas ainda não tem experiência formal, apesar de já ter atuado como freelancer e de ser muito criativa. Seu primeiro passo é o layout e, por estar focada em uma área que exige criatividade, Renata trabalha sobre um modelo diferente, com apelo estético e abordagem bastante visual. Ela insere suas informações pessoais na primeira parte do currículo, tudo isso de forma bastante organizada. Nome completo, idade, e-mail para contato e o seu LinkedIn, que mantém atualizado. Em seu currículo digital, Renata também tem um resumo de seus trabalhos e freelancers, facilitando assim a visualização para um possível recrutador. Na sequência, ela insere seu objetivo: atuar com criatividade na criação de campanhas publicitárias e contribuir para a geração de valor das empresas. Simples, objetiva e impactante, sua frase demonstra um interesse na transição não de carreira, mas sim de função dentro de sua área de atuação, esclarecendo assim seu momento profissional. Em suas experiências profissionais, Renata relata brevemente suas 2 experiências profissionais e insere, também, o período em que tem atuado como freelancer na área desejada, citando a quantidade de projetos e de clientes atendidos. Ela escreve seus relatos com sutileza, organizando-os do mais atual ao mais antigo. Nas qualificações, Renata comenta sobre aquilo que sabe fazer e sobre as ferramentas que sabe utilizar para a criação de postagens e demais demandas criativas. Ela lista os 4 softwares que mais utilizou até então, afirmando suas competências técnicas, e insere o link para o seu portfólio, onde organizou seus projetos de uma forma mais apresentável, demonstrando na prática suas realizações ao utilizar as ferramentas que listou no currículo. Detalhe importante: além de apresentar seu trabalho com redes sociais no portfólio, Renata orienta o visitante a conhecer seus trabalhos de freelancer, já na área desejada, assim abrindo maior possibilidade de ser contratada para aquilo que de fato almeja. Por último, nas formações acadêmicas, Renata lista sua graduação e sua pós-graduação. Apesar de ter feito inúmeros cursos nas áreas de softwares e de criatividade, Renata seleciona apenas 3 deles, os mais relevantes para esta oportunidade em questão, e os insere na área também, concluindo a criação de seu currículo de forma a guiar o recrutador até a sua completa aprovação para a criação de campanhas, ainda que ela não tenha experiência formal na função. O que podemos entender com esse exemplo é que o currículo deve estar organizado de acordo com o seu interesse profissional, apresentando com objetividade e veracidade as qualificações que te inserem naquela função, o estudo relacionado, as experiências próximas e o objetivo em questão. Um portfólio pode contribuir muito para uma transição, pois prova sua prática na área, não somente seu desejo de mudança. Sempre que possível, mostre, não apenas fale. Seu currículo é a porta de entrada para qualquer nova possibilidade. Você não precisa mentir para se destacar. Impressione com suas verdades organizando-as de acordo com o caminho que deseja trilhar. 23. Mensagens e e-mails. Os e-mails são importantes para a comunicação empresarial e para a busca de oportunidades profissionais há algum tempo, mas agora, com uma pandemia e uma expansão do home office, vimos esse tipo de comunicação ganhar ainda mais relevância e uso.
Acontece que uma mensagem de texto perde muitas características importantes da comunicação real: o tom de voz, a linguagem corporal, as expressões faciais, a oportunidade de perguntar ao outro imediatamente sobre qualquer dúvida. Por outro lado, o e-mail também tem suas vantagens: o registro formal da mensagem, a possibilidade de pensar antes de escrever e o tempo mais prolongado de interação, amenizando assim reações emocionais. Ao começar a escrever um e-mail ou uma mensagem de texto, tenha em mente os seguintes pontos. Para quem estou enviando essa mensagem? Qual é a finalidade dela? Se é uma cobrança ou um feedback negativo, ela precisa acontecer nesse canal. Se é uma resposta a uma cobrança ou a alguma situação incômoda, como estou me sentindo emocionalmente sobre esse assunto? Se existe a possibilidade de uma interpretação comprometida, de que forma posso facilitar o entendimento dessa mensagem? Estamos falando sobre receptor, objetivo, formato, viés e interpretação, ou seja, quem recebe, o que significa, de que forma é recebido, quais filtros e ruídos podem interferir e como facilitar a interpretação. Grande parte das discussões que acontecem via e-mail e mais recentemente via WhatsApp ou Telegram se iniciam por alguma interpretação inadequada de mensagens frias. Como você não está diante da pessoa, o que elimina grande parte das características da comunicação, como falamos no começo da aula, não há como saber de que forma ela vai reagir àquela mensagem. Precisamos prestar atenção naquilo que escrevemos para tentar evitar esse tipo de situações e, da mesma forma, ao receber uma mensagem que parece negativa, temos que refletir sobre seu real significado. Uma única pergunta pode muitas vezes diminuir os danos de uma interpretação ruim. Desculpe, mas o que você quis dizer com isso? Ou pode me explicar melhor esse ponto? Por exemplo, são questionamentos breves que vão apontar locais onde a interpretação oscilou e, ao invés de reagir emocionalmente e iniciar um conflito, você abre margem para uma explicação mais elaborada sobre o assunto em questão, reduzindo assim o impacto emocional de um não entendimento. 24. Interpretando mensagens de texto. Exemplos. Vamos analisar alguns exemplos de mensagens de texto para aprofundar na questão da interpretação. Alguém está te contando uma situação que foi dolorosa para essa pessoa. Você tenta confortá-lo com suas palavras via WhatsApp e usa a seguinte frase: "Eu acho que você está pensando demais nesse assunto." A falta de entonação de um diálogo presencial pode fazer com que essa frase seja entendida como: "Você está me irritando com essa história." É só deixar isso de lado e continuar. Para uma pessoa que está enfrentando uma situação desagradável, isso é o bastante para gerar um mal-entendido e criar reações emocionais como parar de falar, responder com agressividade ou até mesmo se afastar temporariamente. Outro exemplo, uma colaboradora envia um e-mail para seu gestor para relatar uma situação de importunação por parte de outros membros da equipe. Após ouvi-la, seu líder responde o e-mail comentando sobre toda a situação e concordando com ela. Mas no meio da mensagem ele usa a seguinte frase: "Talvez você esteja levando isso muito a sério." Independente do contexto ao redor dessa mensagem, essa frase pode criar o entendimento de "não seja chorona, eles só estão brincando", e impactar negativamente aquela colaboradora, e ainda que a ideia inicial do gestor fosse de ajudá-la, a interpretação dela sobre sua comunicação já pode prejudicar o relacionamento de ambos. Mais um exemplo. Um colaborador de um time de vendas que está temporariamente afastado para uma montagem de loja em outra cidade recebe o seu feedback mensal através do Telegram. Seu gestor comenta sobre seu resultado, elogia seu conhecimento de produtos e diz que está bastante contente com a sua abordagem de clientes, pois ele recebe diversos elogios semanalmente. Por fim, ele comenta que a meta individual do mês não foi atingida, mas para isso usa a seguinte frase: "Faltou pouco para a meta desse mês, mas se você se esforçar, vai conseguir no próximo mês." Espera um pouco, você quer dizer que eu não me esforcei? Mesmo depois de todos os elogios à performance do colaborador, essa única frase pode transformar o feedback todo em uma situação desagradável. O que entendemos com esses 3 exemplos é que a falta de entonação de linguagem corporal prejudica bastante da compreensão da mensagem quando a recebemos por e-mail, SMS ou aplicativo. Todas essas situações seriam mais facilmente esclarecidas de forma presencial, porém a interação via mensagem escrita é parte essencial da sociedade, tanto em questões pessoais quanto em ambientes corporativos. Precisamos ter muita atenção com aquilo que escrevemos em comparação àquilo que gostaríamos de estar dizendo. 25. Escrevendo sua mensagem prática.
Para dar continuidade ao nosso aprendizado, vamos estabelecer o seguinte cenário. Você está interessado em uma posição dentro de uma empresa e, para isso, envia seu currículo, construído com base em todas as dicas do nosso curso, por e-mail. Em seguida, você recebe uma resposta positiva que solicita que você preencha um pequeno teste virtualmente, teste este que precede uma entrevista formal, servindo como uma filtragem para o perfil comportamental da empresa. Você clica no link e se depara com duas questões, todas dissertativas, ou seja, você vai escrever as respostas curtas e objetivas, e precisa garantir uma interpretação saudável, adequada e funcional. A primeira pergunta é a seguinte: como você lida com situações de pressão? Fico relaxado e foco na solução. Busco uma perspectiva mais correta. Procuro ajuda de alguém experiente. Olho ao redor e tento entender a situação. A segunda pergunta é: como é o seu trabalho em equipe? Faço amizade com todo mundo. Trabalho bem mesmo tendo problemas. Gerencio bem os conflitos. Entendo que nem todo mundo é igual. Supondo que todas essas respostas sejam avaliadas por um recrutador, ou seja, um ser humano, que também tem seus filtros e suas emoções. Todas as opções apresentadas podem ser mal interpretadas, quer ver? Ficar relaxado em uma situação de pressão pode transparecer despreocupação. Buscar uma perspectiva mais correta pode demonstrar insegurança quanto à sua perspectiva. Procurar ajuda de alguém experiente é se enxergar como inexperiente e evitar a situação. Tentar entender a situação é basicamente o mesmo que assumir que não estará entendendo a situação. Fazer amizade com todo mundo pode significar que vai ficar conversando o dia todo ao invés de trabalhar. Mesmo tendo problemas, pode transparecer um profissional que tenha bastante complicação com equipes e que, por sua vez, já esteja acostumado com isso, assim como a resposta. Gerencio bem os conflitos, aparenta vir de inúmeras experiências quanto a isso. Entendo que nem todo mundo é igual, é superficial demais e não responde nada sobre trabalhar em equipe, pode transparecer um comportamento evasivo. Isso quer dizer que não existe uma forma certa de responder a esse tipo de pergunta? De fato, há infinitos cenários que você pode utilizar para respondê-las. Presencialmente você poderia inclusive comentar melhor sobre o assunto, até contar uma história relacionada a essa questão para o recrutador, porém, ao escrever uma mensagem sobre isso, você fica limitado à interpretação que o outro terá do seu texto. Para lidar com situações de pressão, me concentro no fato ocorrido e busco a melhor solução com as ferramentas disponíveis, consultando pessoas que já tenham lidado com essa situação para que possa aprender os melhores processos e reproduzi-los de acordo com a situação-problema atual. Ao trabalhar em equipe, busco entender as necessidades de todos os envolvidos, seus momentos profissionais e seus objetivos internos e externos à empresa, para que assim possa construir relações profissionais proveitosas e trabalhar de forma sinérgica com cada integrante do time. Essas são respostas excelentes. Mas quando você tem pouco espaço para escrever sobre isso e precisa transparecer todas essas ideias sem qualquer entonação ou interação verbal ou corporal, o cenário fica bem mais complexo. Como você responderia a essas perguntas? Que tipo de mensagem você escreveria nas situações apresentadas? Pensar bem sobre isso vai te ensinar a organizar melhor suas informações na hora de colocá-las na sua mensagem de texto ou no seu e-mail. Módulo 4. Comunicar e encantar. 26. Postura e confiança em comunicação escrita e ligações. E depois de entendermos mais sobre comunicação verbal, não verbal e escrita, vamos unir muitos desses pontos para uma característica essencial na hora de transmitir suas ideias, a segurança. Olhando para você hoje, neste exato momento, você se considera alguém que transmite confiança com o seu discurso? Acha que as pessoas te escutam atentamente porque confiam naquilo que você diz? Independente da sua resposta sobre essa situação, é importante ter em mente que sempre podemos melhorar a imagem confiante e segura que transmitimos em nossos processos de comunicação. Quando falamos de comunicação escrita, estamos falando de uma mensagem clara, objetiva, com grafia correta, leitura ágil e agradável, informação dinâmica, enfim, um texto que mostra que você entende do que está falando e se expressa com tranquilidade sobre aquilo. Mas e quanto às interações mais próximas? Quando falamos sobre uma ligação, por exemplo, estamos falando sobre sua entonação, a tranquilidade dos seus argumentos e a forma como você os insere no seu diálogo. Ao discutir algum assunto, por exemplo, você não pode perder a paciência com qualquer opinião diferente da sua, muito pelo contrário, a postura diz muito sobre sua segurança.
Questione a informação com dados, argumente com clareza, aponte suas objeções sem perder a elegância da fala. A melhor forma de manter a tranquilidade ao falar é se preparar previamente para aquela conversa. Se estamos falando de uma reunião em chamada de áudio, estude o conteúdo programado, tenha anotações para seguir e estruture seu conteúdo de maneira ordenada. Aproveite para se preparar para possíveis questionamentos nos pontos que abrem margem para isso. Imagine cenários e possíveis interações. Se prepare para qualquer improviso que seja necessário. Entenda verdadeiramente sobre a mensagem que precisa ser passada. Quando você sabe o que está fazendo e sabe do que está falando, vai fazê-lo com tranquilidade, pois está ambientado, confortável naqueles cenários. Quando não tem toda certeza sobre aquele ponto e mesmo assim precisa transmitir segurança, estude alternativas e possibilidades. Prepare seu discurso e pratique quantas vezes precisar. Se a escrita for o seu meio de comunicar, sua segurança é a objetividade da mensagem, portanto, busque se expressar orientando as informações, criando vínculos e analogias, explicando corretamente os pontos mais complexos e, se for o caso, oferecendo maneiras para que os envolvidos possam se aprofundar em qualquer conteúdo que seja necessário. Mas quando seu meio de comunicar é somente a voz, esteja seguro da mensagem e use a entonação correta. Praticar e se preparar antes vai diminuir a possibilidade de gaguejar, pois você estará verdadeiramente confiante daquilo que precisa dizer. Quanto mais você se preparar, mais apto a improvisar estará, pois terá repertório para interagir com perguntas diferentes das esperadas, respondendo rapidamente através de informações claras e precisas. Não ter a linguagem corporal impede grande parte das percepções do outro, mas o gaguejar, a oscilação no tom de voz e a voz trêmula são sinais de hesitação, sendo facilmente percebidos como falta de segurança, o que pode impactar na forma como aquela mensagem é recebida. 27. Postura e confiança em comunicação presencial. Diferente dos cenários da aula anterior, transmitir confiança ao conversar presencialmente vai exigir alguns outros pontos de você. Aqui, o tom de voz e as oscilações também vão demonstrar muito da sua segurança, assim como a boa seleção de palavras e o domínio sobre o tema. Porém, o fato mais relevante será a comunicação não verbal, ou seja, como é a sua postura ao falar sobre aquilo e quais sinais a sua linguagem corporal transmite. Quando falamos em linguagem corporal, precisamos observar se os seus movimentos e suas expressões faciais estão dizendo o mesmo que as suas palavras. Algumas coisas que precisamos prestar atenção neste cenário. Mantenha uma postura firme, com a coluna ereta, o peito aberto e os ombros relaxados, pois isso vai comunicar tranquilidade, calma, mesmo em uma palestra ou situação de pressão. Não deixe as mãos no bolso ou os braços cruzados, são movimentos de proteção, representando insegurança. Olhe nos olhos da pessoa que está recebendo a mensagem. Desviar o olhar faz com que sua mensagem soe insegura, e muitas vezes pode fazer parecer que você está mentindo, ainda que você esteja falando a verdade. Crie uma postura natural, usando as duas pernas igualmente ao invés de apoiar o peso do corpo somente em uma delas. Quanto mais relaxado você estiver diante da comunicação, mais confiante vai parecer. Use os gestos a favor da comunicação. Gesticular apressadamente e sem sentido vai transmitir nervosismo, mas se os gestos harmonizarem com a sua fala e simbolizarem aquilo que você está dizendo, vão fazer a diferença no teu discurso. Você pode usar gestos mais discretos inicialmente, mas não deixe as mãos largadas ao lado do corpo enquanto fala. Baixar os ombros ou o rosto vai criar uma imagem introspectiva e tímida, e tudo bem ter timidez ou introspecção, mas durante a comunicação você precisa ter uma postura mais elevada, com o olhar firme e o corpo corretamente posicionado. Sua mensagem precisa ser bem elaborada e preparada, de fato, mas a forma como você fala tem mais impacto na imagem que você transmite do que aquilo que você diz. Ao mesmo tempo, transmitir empolgação e conhecimento ao mesmo tempo em que fala com tranquilidade e confiança são características que trarão a atenção do espectador para você. Dentro desse mesmo diálogo, quando o outro estiver falando, escute ativamente. Demonstre interesse através de pequenos comentários ou sons que façam perceber que você está prestando atenção, pergunte sobre, acrescente exemplos e vivências. Use todo o seu repertório para falar o que for necessário de uma forma que te coloque na posição de especialista e autoridade sobre o assunto. 28. Transmitindo segurança. Exemplos. Vamos imaginar o seguinte cenário. Dois palestrantes têm um nível similar de conhecimento sobre um determinado assunto.
Eles estudaram e experimentaram na prática aquela função e agora são convidados a falar sobre elas e sobre suas vivências na área. Ambos participam de eventos corporativos e levam suas experiências para o desenvolvimento profissional de outros colaboradores. O primeiro deles começou a palestrar há pouco tempo. Ele tem mais de 20 anos de atuação naquela área, mas está realizando suas primeiras palestras, ainda desenvolvendo suas habilidades de oratória. Ele sobe no palco e dá um riso tímido ao cumprimentar as mais de 100 pessoas que estão sentadas esperando para ouvi-lo. Quando começa sua palestra, coloca uma das mãos no bolso e anda de um lado para o outro no palco, olhando para o chão na maior parte do tempo. Vez ou outra sua voz sofre alguma tremulação e isso traz claros sinais de nervosismo, fazendo com que ele ajeite o cabelo constantemente, mexa nas roupas ou se vire para os lados para não encarar o público. Ele passa todas as informações corretamente, mas sem tanta firmeza no seu discurso. O segundo palestrante trabalha na área há 12 anos, mas passou os últimos 4 anos palestrando sobre isso. Por ter desenvolvido sua oratória por muito mais tempo, o palco já não é o seu inimigo. Ele sobe com um sorriso largo no rosto, cumprimenta as pessoas e abre a palestra com uma brincadeira, um quebra-gelo. Quando todos retribuem com sorrisos, ele começa seu discurso com tranquilidade, a postura ereta, a entonação perfeitamente suave, dicção perfeita e nenhum sinal de nervosismo. Mas existe nervosismo, existe sim. O assunto que ele está abordando hoje é um pouco novo para ele e por isso ele se preparou bastante, mas acaba hesitando em um dos tópicos que pedia uma explicação mais elaborada. Ao perceber que a informação desapareceu de sua mente naquele momento, ele vira o discurso para outra direção, faz um comentário pontual e segue sua apresentação sem hesitar. O público que o assiste sequer percebe o erro. Com uma gesticulação que harmoniza com sua fala, o palestrante guia a atenção dos espectadores para o caminho que deseja e assim, finaliza sua palestra e é aplaudido de pé. O segundo palestrante vai se preparar mais na próxima vez e levar consigo a informação precisa para elaborar aquele trecho do discurso, porém, ainda que sua informação não estivesse 100% correta, ele obteve muito mais atenção das pessoas que o assistiam. Isso acontece porque desde o início da sua apresentação, ele pareceu muito mais seguro do que o palestrante que tinha um pouco mais de conhecimento. No caso deste, ele vai trabalhar suas habilidades de oratória e sua postura ao comunicar e, em breve, estará palestrando tão bem quanto o outro, transmitindo a mesma segurança ao lidar com seu nervosismo e controlar melhor sua linguagem corporal. O que este exemplo nos mostra é que inconscientemente vamos confiar muito mais naquela pessoa que transmite segurança do que na pessoa que é teoricamente mais instruída. Isso explica porque vemos tantas pessoas caindo em golpes por aí. Os golpistas são fortemente preparados para falar o que precisa ser dito, demonstrando tranquilidade, argumentando com precisão e sem hesitar nenhuma vez em seu discurso, usando muitas das técnicas de persuasão e manipulação para construir conexão e interações que são falsas, mas parecem muito reais. Mas isso também nos ensina que podemos ser muito bem instruídos e muito confiantes em nossas comunicações. Basta um pouco de preparo e atenção com os recursos apresentados aqui neste curso. 29. Falar sem medo, prática. Agora vamos mergulhar nos conceitos que conversamos para imaginar uma situação hipotética. Você foi aprovada em um processo seletivo virtual e nessa nova etapa, vai participar de uma entrevista formal. Depois de certo tempo em isolamento social por causa da pandemia, você sente que o tato social pode ter sido prejudicado de alguma maneira, portanto, você se prepara previamente e organiza as informações mais importantes para aquela oportunidade profissional, trabalhando com os pontos relevantes da sua trajetória, como experiências relacionadas e formações que contribuam para as demandas daquela vaga. Quando você chega na sala de reunião e se depara com a recrutadora, sente um pouco de nervosismo. Já faz algum tempo desde a última vez em que você precisou passar por uma situação como aquela. Você está tranquila quanto às competências técnicas, já que foi selecionada dentre diversos outros candidatos para a segunda fase do processo, que iniciou com um teste das hard skills necessárias para o cargo em questão, ou seja, o que estará sendo avaliado neste momento é o seu perfil comportamental, suas soft skills e a sua capacidade de transmitir segurança diante dos desafios. Logo de início, a recrutadora pede para que você se apresente e conte um pouco sobre a sua experiência profissional. Você
Fala com tranquilidade sobre seus estudos e sobre todos os pontos da sua carreira, detalhando cada uma das experiências e visando criar uma imagem intensa de profissionalismo e relevância. Organiza mentalmente os pontos mais importantes da sua narrativa profissional e lista com a devida atenção, destacando as informações mais conectadas àquela oportunidade. Se apresenta brevemente e aborda experiências e formações que tenham conexão, contando histórias sobre elas que retratem a sua atuação. Na sequência, a entrevistadora questiona sua visão sobre aquela empresa e sobre a oportunidade que está sendo oferecida naquela ocasião. Você, obviamente preparada, estudou sobre a empresa antes da entrevista, comentando sobre alguns pontos que te chamaram a atenção no histórico que encontrou na internet. Além disso, você conversa com casualidade, deixando o corpo relaxado na cadeira e gesticulando bastante para tentar mostrar calma. Conversa ativamente, percebendo os sinais não verbais da recrutadora enquanto preserva o contato dos olhos. Mantém uma postura firme, mas tranquila, deixando a coluna ereta e cuidando para que a comunicação seja eficiente, sem gaguejar ou hesitar no seu discurso. Por fim, a recrutadora te questiona sobre suas ambições profissionais, aquilo que você almeja dentro da empresa e para sua carreira como um todo. Você tem essa imagem bem clara em sua mente. E a empresa certamente tem como te oferecer um plano de desenvolvimento individual capaz de fazer a diferença na sua capacitação. Você mantém a fala firme, olhando nos olhos dela e pontuando onde seus objetivos se encontram com as demandas daquela empresa, atentando para a harmonia entre os seus gestos e a sua fala. Fala de forma descontraída, apresentando suas metas já de maneira orientada a acompanhar o crescimento proporcionado pelo cargo em questão. Traça um paralelo entre o cargo e seus objetivos, apresentando uma ambição muito maior do que a empresa pode proporcionar, usando muitos gestos para acompanhar seu diálogo. O que esta situação nos mostra é que existem diversos pontos que podemos atentar durante uma apresentação. Será que falar detalhes sobre toda a sua vida profissional vai contribuir para aquela entrevista? Gesticular muito vai ajudar na mensagem que você deseja transmitir? Falar sobre objetivos muito maiores do que a realidade vai transparecer determinação ou pode sugerir falta de pé no chão? Preste atenção aos detalhes, fale com tranquilidade, organize mentalmente o que for mais relevante, olhe nos olhos, gesticule de acordo com sua fala e tenha uma postura firme, segura, mesclada a um discurso objetivo e adaptado à necessidade daquela interação. 30. Comunicação persuasiva. Antes de chegar ao fim do nosso curso, precisamos recapitular a importância da comunicação. Todas as coisas que discutimos nas aulas anteriores nos mostram que comunicar precisa ser algo racional, um processo cuidadoso, pois fala abertamente sobre sua empatia, sua capacidade de organizar conteúdos e de transmitir mensagens eficientes, capazes de fazer sentido para o outro e de romper as barreiras de filtros e ruídos externos. Podemos usar a comunicação para uma conversa casual, uma entrevista de emprego, uma apresentação de negócio, um pitch de empreendedores, uma criação de relacionamento com o cliente e também um dos pontos mais importantes dentre todos, para persuasão, ou seja, para convencer alguém a fazer algo. Veja bem, persuasão não é a mesma coisa que manipulação. Manipular é convencer alguém a fazer algo que essa pessoa não quer fazer. Persuadir é sobre apresentar vantagens, benefícios e argumentos para facilitar uma tomada de decisão cuja possibilidade já existe no outro. Estamos falando sobre negociações e discursos de vendedores, sim, mas também sobre a sua habilidade de dar sugestões que sejam aceitas em projetos, e até mesmo na hora de escolher o restaurante para o jantar com sua esposa ou seu marido. Uma comunicação persuasiva é orientada para a influência de algo. Ela começa com um objetivo, aquilo que vai nortear a interação, e atravessa um emaranhado de informações que são recebidas durante o diálogo, as quais precisam de uma curadoria para que se encontre o que é determinante, uma sondagem de fato. Para garantir que a sua comunicação seja persuasiva, siga os seguintes pontos. Escute com atenção e interesse genuíno, armazenando pontos relevantes do discurso da outra pessoa para utilizá-los dentro do seu argumento. Enxergue o objetivo daquela interação, tanto para você quanto para o outro lado, entendendo onde os dois interesses se entrelaçam para saber para onde deve levar a conversa. Entenda a razão por trás da fala do outro, ou seja, que tipo de necessidade fantasma existe por trás do simples desejo de obter algo, por exemplo, a compra de um jogo de panelas que, na realidade, pode significar a união familiar em um almoço de domingo.
Use as emoções no seu discurso, destacando de que forma o ponto influenciado torna a vida daquela pessoa melhor, através de facilidade, praticidade, relacionamentos mais saudáveis, entretenimento de qualidade, entre outros pontos. Faça sugestões persistentes, não insistentes, para que não se torne o vendedor que quer te obrigar a comprar algo, mas sim o consultor que está apresentando o entendimento de que, na verdade, você sempre quis aquilo, só nunca soube disso. Escutar com atenção, enxergar o objetivo ou entender a razão real. Usar as emoções e fazer boas sugestões são técnicas muito envolventes para uma comunicação mais persuasiva. Através delas, podemos ter uma escuta ativa, captando a informação adequada através de uma sondagem eficaz, a qual vai nos ajudar a trabalhar um discurso argumentativo que guie o processo de decisão. 31. Gatilhos de persuasão. Além das técnicas que apresentamos na aula anterior, uma das coisas que mais contribuem para uma comunicação mais persuasiva são os gatilhos de persuasão. No livro As Armas da Persuasão, somos apresentados a 6 gatilhos emocionais que fortalecem a possibilidade de uma resposta positiva em casos de influência ou negociação. São eles reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Quando falamos em reciprocidade, estamos falando sobre uma troca social consciente, aproveitando a ideia de uma pressão social para devolver um favor ou uma gentileza. É sobre criar uma situação de um favor não solicitado que gera gratidão, como um brinde ou benefício exclusivo, e assim eleva as chances de um sim. Já em compromisso e coerência, a ideia é criar um comprometimento por parte do outro para que se chegue ao objetivo firmado no início da interação. Um exemplo simples seria a necessidade de confirmação que gera o compromisso. Você pode me avisar de forma antecipada caso mude de ideia? É uma pergunta que, quando aguarda o sim de resposta, diminui proporcionalmente a possibilidade de que a pessoa abandone o compromisso que firmou. O gatilho de aprovação social é sobre agir conforme o coletivo, pertencer a algum grupo, seguir um caminho que já foi socialmente construído como correto. Podemos trazer exemplos de sucessos e apresentar situações semelhantes àquela decisão que ele está inseguro para tomar, ou conversar sobre de que maneira essa decisão o insere socialmente em algum grupo ou status. Já o gatilho de afeição está relacionado à conexão, e aqui o rapport, que conversamos nos módulos anteriores, funciona perfeitamente. Quando alguém se conecta a outra pessoa, tem uma possibilidade muito maior de ser influenciado por ela, já que estamos falando sobre afeto, confiança e harmonia social. A autoridade é ser o especialista do assunto, transmitir confiança, como vimos nas aulas anteriores, e deixar o receptor seguro daquilo que você está dizendo, apresentando conhecimento e repertório na hora de tirar dúvidas ou comentar benefícios. Um especialista tem muito mais chances de convencer alguém a fazer algo que essa pessoa ainda não entende muito bem. Por último, o gatilho de escassez é aquele que vemos nas mensagens de últimas unidades, somente enquanto durarem os estoques e promoção limitada até o dia X. São as liquidações de Black Friday e as vendas que acontecem nos funis de vendas, que deixam certos produtos disponíveis somente por alguns dias. A questão aqui é o tempo limitado, a quantidade limitada e a exclusividade. Estes gatilhos podem integrar as interações e aprimorar ainda mais a comunicação persuasiva. O que precisamos entender, de fato, é que existem várias ferramentas que podem tornar mais provável o ato de influenciar alguém a tomar alguma decisão. Lembrando, não é sobre manipular alguém a fazer o que não quer, mas sim sobre quebrar objeções e inseguranças para que a pessoa se permita fazer algo que ela já queria, ou que queria, mas não sabia que queria. É sobre despertar o desejo, transmitir a informação adequada e garantir que a tomada de decisão seja do outro, ainda que sem a sua influência. Ela possivelmente não teria acontecido naquele momento ou daquela maneira. 32. Comunicar e convencer. Exemplo. Leonardo conseguiu uma indicação fortíssima para apresentar o produto que desenvolveu para um cliente em potencial. O possível comprador é responsável por uma rede de porte mediano de pontos de vendas, ou seja, essa negociação pode alavancar a exposição do seu produto e criar uma nova forma de explorar os cenários de vendas daquela região. Mas para que o sonho se torne realidade, Leonardo precisa convencer o responsável pela tomada de decisão. Ele recebe inúmeras apresentações de produtos todas as semanas. Como ele poderia se destacar entre tantos produtos interessantes que eram rejeitados durante os processos? O produto de Leonardo é uma tira de localização em tempo real, que pode ser utilizada como pulseira, tornozeleira ou até mesmo coleira para animais.
A intenção dela é proporcionar um acompanhamento via GPS, por motivos de segurança com crianças e de recuperar animais de estimação perdidos. Quando questionado pelo possível comprador sobre seu produto, Leonardo sabia que precisaria entender também as motivações do outro lado e, para facilitar o convencimento, utilizar emoções e gatilhos emocionais. Ele começa seu discurso falando sobre as métricas de vendas e de lucro, assunto que era mais relevante para o receptor naquele momento, se tratando de alguém que vai comercializar o produto. Depois disso, ele apresenta a solução que criou com um discurso fortemente voltado para o storytelling, ou seja, uma história que acompanha a comunicação para criar uma conexão maior com o outro lado da interação. Leonardo conta sobre um garotinho de 7 anos que perdeu seu cachorro. O animal desapareceu de casa e, depois de esperar 2 dias, o garoto começou a ficar doente. A família já tinha procurado o animal por todo o bairro e espalhado cartazes, até mesmo oferecendo uma recompensa, mas não havia sinal do animal. Na tarde do 3º dia, o garotinho decidiu sair de casa para procurar o seu cachorro. Enquanto seu pai trabalhava, ele escapou sem que sua mão percebesse e foi até uma floresta próxima à casa deles, caminhando entre as árvores e gritando o nome do seu cachorro enquanto tossia cada vez mais fraco. Uma chuva muito forte começou. Quando a mãe do garoto percebeu, ele já estava muito longe. Ela ligou desesperada para o seu marido, que retornou imediatamente para casa e juntos começaram a procurar o filho no meio da chuva. Eles andaram por algumas horas no bairro até que anoitecesse. Quando outros moradores já tinham sido envolvidos e a polícia já estava no local, o garoto apareceu, segurando seu cachorro machucado nos braços. Agora me conta, quantos finais tristes você imaginou para essa história antes que ela terminasse? Se o cachorro e também a criança estivessem usando o nosso produto, a família não teria passado por essa situação. O que você faria se isso acontecesse na sua família? Leonardo criou um laço emocional com o seu possível comprador através da sua narrativa. Ele tem seu objetivo de vender o produto, mas esclareceu que a razão da aquisição dos seus compradores é a segurança familiar, a prevenção de situações traumáticas e a proteção para filhos e animais. Após abrir sua apresentação com essa história, Leonardo usa os gatilhos para fortalecer seus argumentos. Ele explica todas as especificações do produto com conhecimento, mostrando autoridade no assunto. Diz que está em negociação com outras redes e que somente uma delas vai distribuir o produto naquele momento, ou seja, escassez, exclusividade. Sua apresentação foi criada com base em uma história familiar, o que mexeu com o receptor, criando afeição. Com isso, ele apresenta informações sobre o índice de satisfação dos seus clientes até o momento e seus comentários de agradecimento, aprovação social. Ele entrega então um desses produtos para o receptor, um brinde para que ele possa cuidar bem da sua família, um favor não solicitado que gera reciprocidade. E por último, ao combinar uma data para finalizar as negociações, ele pede para que o possível comprador entre em contato com ele caso decida acelerar o processo, aguardando que ele confirme para criar um compromisso. Este exemplo hipotético torna mais simples perceber a importância de uma comunicação mais persuasiva. É claro que não precisamos utilizar todos os gatilhos dentro de uma mesma comunicação, mas entender sobre eles certamente fará com que possamos selecionar aquele que for mais adequado para cada situação, conforme o objetivo, a pessoa com quem estamos lidando ou o cenário em que estamos imersos. Encerramento. 33. Síntese do curso. Estamos chegando ao final deste curso. Antes das últimas dicas e do encerramento, que tal relembrarmos rapidamente tudo o que vimos até aqui? No primeiro módulo, conversamos sobre a comunicação verbal e sobre as divergências entre o que eu falo e o que você escuta. Falamos sobre filtros, sobre ruídos da comunicação e sobre como a interpretação incorreta pode criar conflitos, ou seja, precisamos racionalizar o processo da fala, entendendo que a minha ideia inicial pode se perder na forma como eu falo ou na forma como o outro entende o que eu digo. No segundo módulo, falamos sobre a comunicação não verbal, ou seja, a linguagem corporal que acompanha a nossa fala. Entendemos conceitos como rapport e kinesfera, o espaço pessoal de cada pessoa, e percebemos que comunicar é sobre conexão, pois quanto mais conectada a pessoa estiver, mais propícia a concordar com os seus argumentos ela estará. No terceiro módulo, abordamos a comunicação escrita e trouxemos muitas dicas para currículos, mensagens e e-mails. Entendemos a importância de pensar sobre as mensagens que escrevemos e como é fácil interpretar errado uma mensagem que não tem entonação ou linguagem corporal, então tome cuidado com elas.
E no quarto e último módulo deste curso, falamos sobre como os mais diversos sinais podem contribuir para que a nossa comunicação transmita confiança e segurança para quem está ouvindo, assim como ela pode nos ajudar a convencer alguém a fazer o que precisa ser feito, usando para isso a argumentação e os gatilhos emocionais que aprendemos com a comunicação persuasiva. Unindo todos os conceitos que aprendemos neste livro, podemos entender melhor o abismo existente entre uma mensagem pensada e falada e a mensagem ouvida e interpretada pelo outro, tendo assim uma perspectiva mais profunda sobre o processo de comunicação e como ela pode sofrer influência de um viés, um ruído ou um filtro emocional. Compreendendo essa perspectiva mais densa da fala, somos capazes de comunicar melhor, com mais segurança e domínio das mensagens, garantindo assim um entendimento mais efetivo, eficiente e eficaz. 34. Dicas finais. Para complementar todo o aprendizado que tivemos neste curso, vamos indicar alguns livros que podem contribuir para o desenvolvimento da sua comunicação. O primeiro deles, Comunicação Não Violenta, fala sobre relacionamentos pessoais e profissionais e sobre como podemos aprimorá-los com uma metodologia que traz mais clareza para a comunicação. Temos também o famoso Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, que traz uma visão colaborativa através de estratégias comunicativas. Outro livro que contribui muito para o tema é O Corpo Fala, uma das obras mais famosas sobre comunicação não verbal, que vai trazer um repertório de interpretações para os mais variados cenários de mensagens corporais. Nossa quarta indicação é Todos se Comunicam, Poucos se Conectam, de John Maxwell, que aborda a comunicação como centro de conexões produtivas e duradouras, características essenciais em um período de tamanha conectividade digital. E como quinta e última indicação, temos As Armas da Persuasão, que aborda diversos gatilhos para potencializar sua comunicação persuasiva e contribuir para suas interações, especialmente no convencimento e nas negociações. Além dos 5 livros indicados, há um filme que nos traz uma verdadeira lição sobre comunicação. A Chegada é sobre uma invasão alienígena que mostra as complexidades de se construir uma conexão quando a mensagem não é compreendida, orientado para a ideia de que, muitas vezes, se esforçar no processo de comunicar pode evitar grandes problemas. E por fim, 3 dicas de séries que vão fortalecer bastante as questões de postura, confiança no discurso e segurança na hora de falar. Suits, Billions e Mad Men. As 3 séries atuam em cenários distintos como advocacia, mercado financeiro e publicidade, mas todas elas têm algo em comum: disputas de ego, negociações intensas, situações de pressão e muitas horas de aula sobre como se expressar em situações de conflito e tensão. Quando estamos atentos, todos os lugares podem nos ensinar alguma coisa sobre comunicação, pois todos estão comunicando algo. Em toda parte, as pessoas estão contando suas histórias, desabafando, pedindo conselhos, defendendo ideias, interagindo, aprendendo e ensinando. Aproveite as oportunidades para continuar seu aprendizado. 35. Encerramento. E é isso. Parabéns por ter desbravado todas as aulas do nosso curso de comunicação efetiva. Depois de todos esses conteúdos, você certamente está ainda mais apto a se expressar corretamente e interpretar os sinais da comunicação de outras pessoas. Aproveite as dicas do vídeo anterior para se aprofundar um pouco mais nas ideias discutidas neste curso, pois o aprendizado continuado fará diferença na sua vida. Lembre-se, nem sempre a mensagem é recebida de maneira adequada. Existem vários sinais não verbais, filtros de interpretação, divergências de entendimento e situações emocionais que podem impactar na interpretação correta do que foi falado e ouvido. Portanto, respire, organize os pensamentos, racionalize sobre a mensagem e só então interaja com ela. Pequenas ações racionais durante o processo de comunicar podem evitar grandes conflitos reativos, amenizando os danos de falas difíceis e eliminando as consequências caóticas de uma mensagem mal recebida. Vamos encerrar com uma frase de Roy Bennett: ouça com curiosidade, fale com honestidade, haja com integridade. O maior problema com a comunicação é que nós não ouvimos para entender, ouvimos para responder. Quando ouvimos com curiosidade, não ouvimos com a intenção de responder, ouvimos o que está por trás das palavras. Faça o possível para entender o que está sendo dito e o que deveria estar sendo falado, tanto por você quanto pelo outro. Dessa forma, através do diálogo compreensivo e funcional, com uma comunicação eficiente e eficaz, você será capaz de vencer grandes desafios. Até a próxima!